Esse belo hino foi composto pela Enaile, quando foi para o seminário, não foi, Enaile? Metade lá e metade agora, mas é da autoria dela. Isso foi cochichado aqui para a gente pela Erzi. Não é porque eu sei de tudo, não. Erzi cochichou aqui baixinho para a gente. Eu quero pensar com os irmãos, nesse momento de culto, a respeito de ensino da palavra de Deus, que nos estimula a preservarmos a consciência de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu não sei se os irmãos perceberam, durante esta semana que passou, se os irmãos estiveram vendo as redes sociais, e as redes ficaram cheias de mensagens e discussões a respeito de uma irmã nossa em Cristo Jesus. Ela está para ser ministra da Família e dos Direitos Humanos. E os ataques que ela recebeu durante esta semana foram todos ataques motivados pela postagem de um vídeo dela falando à sua igreja e dando testemunho da sua vida e da sua experiência à sua igreja. E aquele vídeo foi postado como se ela estivesse em um local público, querendo juntar a sua fé religiosa com a sua posição agora no governo, sua posição política, quando as coisas estavam muito bem separadas. Deram destaque, então, a esse vídeo, e, a partir daí, ela foi chamada, no mínimo, de fanática, de louca, de incapaz e de coisas muito piores do que essas, que eu não posso repetir de público, porque o apóstolo Paulo diz que até falar é torpe. Não podemos repetir. Mas foi um ataque cerrado em cima dela. Eu não estou aqui para falar da irmã Damares, porque eu não a conheço. Só fiquei sabendo da existência dela quando ela foi escolhida para ministra. E aí as coisas começaram a girar em torno do nome dela, pelo fato dela ser pastora de uma igreja evangélica. Não quero conversar com os irmãos sobre ela. Eu quero refletir com os irmãos a respeito do ódio que políticos, artistas, jornalistas, a mídia de uma forma geral, e mesmo pessoas do povo têm mostrado contra os cristãos e de forma muito específica contra os evangélicos. Ah, você está aumentando as coisas? Não. Há algum tempo atrás, houve uma reunião numa das salas dos auditórios da Câmara dos Deputados, e um dos oradores disse que estava pronto para matar os cristãos, e especificamente os evangélicos. E ninguém se pronunciou contra isso. A mídia não repercutiu, não disse nada contra isso. O vídeo foi passado durante muito tempo aí nas redes sociais, e ninguém se colocou contra isso. Ninguém reclamou de liberdade religiosa, ninguém reclamou de ódio religioso. Isso pode ser dito. Em um outro vídeo, de uma outra reunião também, desta vez fora da Câmara, o orador, um professor universitário, no seu discurso, ele disse que os cristãos mereciam um bom tiro e uma boa cova.
E quem falou contra? Quem repercutiu dizendo isso é ódio religioso? Não pode. Quem fez? Ninguém. Ninguém se manifesta contra esse discurso de ódio contra os cristãos, contra os evangélicos. Somos atacados de muitas maneiras, na mídia, nas redes sociais e pessoalmente. Minha sobrinha, esses dias, falou comigo e dizendo, tia, eu não aguento mais. Eu disse, mas por quê? O que está acontecendo? Ela fez, inclusive, uma postagem no Face, que eu liguei para ela, filho, o que está acontecendo? Qual o problema? Ela disse, estou sendo perseguida no trabalho. Mas por que a perseguição no trabalho? Você não está cumprindo os seus deveres? Não, estou sendo perseguida porque eu sou crente em Jesus. E quantos têm passado pela mesma experiência? Muitos têm passado por essa experiência. A gente pensava que perseguição era apenas lá longe. Nigéria, China, Iraque, Afeganistão, esses lugares. Mas há uma perseguição contra os cristãos, aqui perto de nós. Velada, mas há. Não é oficial, não é do governo, como é na China, que a China, semana passada, prendeu um pastor e 100 membros da igreja. Acusação: se oporem ao governo do Estado. Por quê? Se negaram a serem uma igreja registrada no Ministério da Religião. Não querem o governo mandando na igreja. Eles são daquelas chamadas igrejas, então, lá na China, como igrejas independentes, que não são governadas pelo Estado. E aí foram presos, estão presos, pastor e 100 crentes. O que vão fazer com ele? Não sabemos. O que vão fazer com esses crentes? Não sabemos. Nós pensávamos que a perseguição estava lá longe, mas ela está vindo para o nosso meio. Aí vocês vão dizer, ah, mas nós elegemos um presidente que é cristão. Tudo bem. Mas o fato dele ser cristão vai trazer perseguição para ele e vai aumentar a perseguição a nós também. E precisamos orar para que o governo seja bom para todos. Não é uma questão religiosa, boa para nós e ruim para os outros, não. Tem que ser um governo honesto e bom para todos. Mas não estou aqui também para falar de política. Eu quero me centrar no ódio e na perseguição. O ódio e a perseguição aos cristãos não nos devem espantar, porque Jesus advertiu que seria assim. Vejam o que Jesus diz em Mateus 5, 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. Jesus diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus então diz aos seus primeiros discípulos, eram poucos, e ele já os alerta para que haveria perseguição por causa de Cristo. Vocês são bem-aventurados quando perseguirem vocês por minha causa. Sublinha isso, por minha causa, por causa de Cristo. Se somos perseguidos pela nossa fé em Jesus Cristo, pela nossa consciência com Deus, nós somos bem-aventurados. Então não devemos nos espantar com os insultos,
com a perseguição, com a calúnia, com tudo o que possa vir sobre nós. Jesus nos advertiu de que seria assim. Se você não quer pagar esse preço pela sua fé em Cristo, você não pode ser cristão, porque Jesus disse também do alto custo de segui-lo. Ele disse que nós precisávamos tomar a nossa cruz. E cruz serve para quê? Para morrer, não é? Serve para outra coisa? Não serve. Jesus disse que nós devíamos tomar a nossa cruz, nós devíamos abrir mão da nossa própria vida. Ele disse, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vá em direção à morte, se preciso for. Nós, os cristãos, não buscamos a morte, buscamos? Não. Buscamos vida porque Cristo nos dá vida em abundância. Mas, se for preciso, por amor de Cristo, estamos dispostos a morrer, sem abrir mão da nossa fé. A história está marcada por heróis da fé que morreram por causa da fé em Cristo, que não abriram mão dessa convicção. Estamos nós dispostos a isso? No trabalho, na escola, na vizinhança, não abrirmos mão da nossa fé, em circunstância alguma? O apóstolo Pedro escreveu aos crentes de uma região, e ele disse, vocês não se espantem com a perseguição que está vindo sobre vocês. E ele chama de ardente perseguição, perseguição de fogo. Ele diz, vocês não se espantem com ela. E ele diz o seguinte, é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É louvável sofrer por causa da nossa consciência com Deus, para não abrirmos mão da nossa fé. É louvável que soframos injustamente. Quando somos insultados, caluniados e perseguidos por causa da nossa fé, da nossa lealdade a Cristo, estamos sofrendo injustamente. O ódio e a perseguição não nos devem espantar, então. Jesus várias vezes nos avisou que viria, os apóstolos avisaram que viria, nos prepararam, nos deram ensino sobre como superar esses momentos. Deve nos causar temor. Se o sofrimento vier a qualquer crente em Jesus por deixarmos de ser sal e luz. Isto que é terrível. Se sofremos injustamente por causa da fé, isso é louvável. Mas se sofremos porque não somos mais sal e não somos luz, isso é terrível. Jesus, logo depois de avisar aos discípulos que eles sofreriam, que eles seriam bem-aventurados com a perseguição por causa dele, que eles deviam se alegrar, exultar, porque haveria galardão. Jesus também diz o seguinte, do versículo 33 a 16, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma vela e a coloca debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ela ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vai haver perseguição? Vai haver calúnia? Vai, mas se alegrem, exultem, porque o galardão é grande. Olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Brilhem, porque dessa forma Deus será glorificado. Nós não podemos deixar de ser sal e deixar de ser luz. O sal dá sabor. Porém, há uma outra função essencial no sal. É a preservação. Ele conserva. Vocês já tiveram a curiosidade de ler o rótulo dos produtos em conserva, os produtos enlatados que nós compramos? Se vocês olharem o rótulo, vocês verão que lá contém sempre sódio, em grande quantidade. Por que o sódio? Por que o sal? Porque ele é um potente conservante. Ele é um potente preservador. Então, o sal tem função de não deixar apodrecer. E nós temos a função de não deixar a sociedade apodrecer. Nós temos a função de conservar um mínimo de decência na sociedade. Então, nós não podemos adotar a sua moral, nós não podemos adotar a sua conduta, mesmo que isso traga perseguição, injúria e calúnia contra nós. O apóstolo Pedro, falando a respeito de perseguição, ele diz que o crente é perseguido porque os outros não entendem a sua maneira de se comportar, porque eles não compactuam dos mesmos vícios e da mesma imoralidade. Então, quando o crente se iguala com a sociedade, o que aconteceu com esse crente? Ele é o sal que perdeu o sabor. Nós temos que estar na sociedade, temos, mas temos que continuar sendo sempre o sal. Estamos na sociedade, mas não somos iguais. Estamos ali para salgar, para conservar, para preservar. E a luz? Preciso explicar o que é a luz? Não preciso, né? A luz tem que ser vista, não tem como não se ver a luz. Um pontinho pequenininho, na escuridão, você é atraído para onde? Para a escuridão? Não, você é atraído para a luz. Você tem que ser essa luz. Não podemos nos esconder debaixo do cesto do medo, do politicamente correto, do ser igual a todo mundo, do fazer porque todo mundo faz, do dizer porque todo mundo diz. Somos luz, e luz brilha. Naturalmente ela brilha. Temos que iluminar. É quando as pessoas veem a nossa conduta correta, a nossa palavra correta, o nosso trato correto, as nossas boas obras, como disse Jesus, que as pessoas são levadas a glorificar ao Pai Celestial. Não é glorificar a mim, não é glorificar a você, é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É ver a glória de Deus. A nossa conduta, a nossa maneira de ser, mostra ao mundo a glória de Deus. Precisamos brilhar, precisamos resplandecer. O apóstolo Paulo diz que nós resplandecemos como astros
nas trevas. Nós resplandecemos como astros. Por que astros? Porque o astro não tem luz própria. O astro recebe luz das estrelas e ele reflete. Então nós somos reflexos da luz de Cristo. Jesus é a luz do mundo e nós também, como ele, somos luz, porque somos o reflexo da sua luz. O mundo está vendo a luz de Jesus em você no dia a dia? O mundo está glorificando a Deus por causa da sua boa conduta, do seu bom relacionamento com as pessoas? Temos que brilhar na escuridão para que as pessoas vejam o Pai Celestial. Se pelo fato de sermos sal e luz temos que sofrer como cristãos, não temos do que nos envergonhar, porque estamos glorificando a Deus. Mas tenhamos medo de um dia virmos a nos envergonhar, se por acaso as aflições nos alcançarem por práticas delituosas. Se as aflições vierem porque praticou-se assassinato, roubo, corrupção, calúnia, injúria, abuso sexual e outras tantas coisas que não vale nem mencionar. Se as aflições chegarem a algum crente por causa disso, aí é motivo de vergonha para o crente e para a igreja de Cristo. Não podemos descuidar e arrastar com o nosso comportamento, com a nossa maneira de viver, arrastar na lama o nome de Cristo, arrastar na lama o bom nome do Evangelho. Onde você está, você é um representante de Cristo. Você é um representante do Pai Celestial. O apóstolo Paulo nos advertiu: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Se algum de vocês sofre, que não sofra como assassino, como ladrão, ou como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Sofrer por amor a Cristo é louvável, é digno. Sofrer por práticas delituosas denigre a Cristo. Eu quero concluir ouvindo o conselho do apóstolo Pedro. Abramos os nossos ouvidos e ouçamos o que Deus nos diz através da palavra do apóstolo. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Para quem quer acompanhar, 1 Pedro 2, versículo 8. Depois, leio o 8 e o 9, depois passo para 13 a 17. Recomeçando. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos da prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados,
Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da fé, da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer fazendo bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não temam. Vamos ouvir o coral.